Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Rosana Ramos, sou acadêmica de letras pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e eu falo da cidade de Araiós, Maranhão, uma cidade lindíssima, com muitos pontos turísticos e um povo muito bonito e acolhedor. Olá, me chamo Karen Cristina. Sou acadêmica do curso de Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Programa Ensinado. Hoje, nós iremos falar sobre uma das escolas literárias mais importantes do Brasil. Eu estou falando do Barroco. E para começar, nós vamos falar sobre a etimologia da palavra barroco, que tem uma origem muito interessante e várias teorias associadas a ela. Como, por exemplo, do francês, ela deriva da palavra baroque, que significa irregular. No entanto, outros etimologistas acreditam que ela pode ter derivado do grego baros, que significa pesado. Nesse vídeo, irei falar sobre a escola literária Barroco, que no Brasil foi a segunda escola literária e em Portugal sendo a quarta. Etimologia da palavra barroco. Outros defendem a ideia de que surgiu da palavra italiana barocchio, que quer dizer fraude ou engano. A visão mais aceita é que barroco teria surgido da palavra latim verruca, que significa irregular. Na língua portuguesa, barroco significa pérola irregular. Bom, barroco é o termo usado para se referir a todas as manifestações artísticas que aconteceram no final do século XVI até o século XVII. Quais são essas manifestações artísticas? Nós podemos citar a literatura, a pintura, as esculturas e a arquitetura do século XVI até o XVII. Mas, para entendermos melhor o que foi esse movimento do Barroco, nós temos que entrar na história, voltar lá para o ano de 1517, com a chamada Reforma Protestante. Então, o que foi essa reforma? Ela teve início quando um monge alemão chamado Martinho Lutero, um estudioso da Bíblia, começou a discordar de algumas práticas que a Igreja Católica praticava na época, como, por exemplo, a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A Igreja Católica, ela vendia o perdão. Você pecava, você ia até a igreja, confessava, e a igreja estimulava um valor e você supostamente estaria salvo. E Martinho Lutero, ele era contra essa ideia. Ele acreditava que a salvação era por meio da fé. Outro ponto que Martinho Lutero discordava era que as missas e a Bíblia eram todas em latim. E a grande massa, as pessoas em geral, não compreendiam o que os padres falavam. Eles tinham que aceitar aquela verdade como verdade absoluta. E o Martinho Lutero acreditava que as pessoas tinham o direito de ler a Bíblia, entender e fazer a sua própria interpretação. Martinho Lutero chegou a fazer 95 teses, pontuando tudo que ele discordava sobre a Igreja Católica. Por conta disso, ele foi excomungado e perseguido pela Igreja Católica, que era uma instituição muito poderosa em toda a Europa. Porém, ele contou com o apoio popular, líderes seculares como príncipes e nobres alemães, e a disseminação eficaz de suas ideias contribuíram para o sucesso de Martinho Lutero na Reforma Protestante. A partir desse momento, ele criou sua própria igreja, a Igreja Luterana, e contribuiu e influenciou para a formação e criação de novas igrejas protestantes. A Contra-Reforma foi um movimento de combate aos avanços das críticas impostas pela Reforma Protestante. Ela aconteceu em meados do século XVI, mais precisamente em 1545. Esse foi o momento em que a Igreja quis redefinir sua doutrina, desenvolvendo uma nova disciplina de cristianismo para o clero, já que a população estava se afastando da Igreja após as denúncias do protestantismo. Como a Igreja Católica estava reduzindo o seu número de fiéis, a disseminação das críticas luteranas ao catolicismo aumentou em países como Inglaterra, França e Alemanha. Por outro lado, na Espanha, Portugal e Itália, onde a presença dos protestantes não era tão intensa, os católicos intensificavam as suas regras para combater de vez com as pregações das religiões protestantes e voltar a dominar o clero. A Igreja Católica implantou mudanças contra reformas externas e internas. O Concílio de Trento. A ideia de realizar o concílio durante a Contra-Reforma foi do Papa Paulo III. Ele foi responsável pelo Concílio de Trento,
que fixou-se como um dos eventos mais importantes da Igreja Católica, recebendo esse nome por ter sido realizado na cidade de Trento, na Itália. A Companhia de Jesus foi outra decisão importante da Contra-Reforma, pois auxiliou na expansão do catolicismo. Essa comissão, onde o lema é And the More Dei Gloria, que significa para a maior glória de Deus, tem a missão de realizar trabalhos missionários, dar assistência aos enfermos e atender principalmente às solicitações do Papa. Já a Inquisição, com o início da Contra-Reforma, alguns tribunais do Santo Ofício precisaram ser reativados. Eles buscaram atuar em países estratégicos, onde a Igreja Católica estava perdendo seus seguidores. Sendo assim, agiu na Espanha, Portugal e Itália. Esses tribunais eram responsáveis por julgar e condenar todos os casos de heresia, escolha de não seguir o catolicismo, especialmente aqueles praticados pelos seguidores da religião protestante. Então, para abolir as práticas do protestantismo, as fiscalizações realizadas dentro e aos arredores da igreja eram bem criteriosas. Já entendemos como o Barroco surgiu em meio a essa crise política e religiosa com a Reforma e a Contra-Reforma, e como esses eventos influenciaram a tensão entre a fé e o mundanismo. Agora, nós vamos abordar as principais características do Barroco. Irei começar falando do dualismo. O dualismo, ele reflete essa tensão entre o sagrado e o profano, o espiritualismo e o mundanismo. Os textos barrocos mostram como o homem está numa fase confusa, questionando essas realidades contrárias, como o sagrado e o profano, o corpo versus alma, o antropocentrismo, que seria o homem no centro do universo, ou o teocentrismo, Deus no centro do universo. Outra característica do Barroco é o cultismo. O cultismo, ele valoriza o uso de figuras de linguagem como a metáfora, a hipérbole e o paradoxo. A metáfora é uma comparação de dois elementos com características em comum, mas sem o uso de conectivos de comparação explícito, como, por exemplo, a vida é uma nuvem que voa, ao invés de a vida é como uma nuvem que voa. A hipérbole é uma figura de linguagem que usa intencionalmente o exagero para dar ênfase na sua ideia, como por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. E o paradoxo, que ocorre quando há uma associação de ideias contraditórias na representação de uma ideia, mesmo que antagônica, como por exemplo, as mãos que dizem adeus são como pássaros que morrem lentamente. Mário Quintana. Características da literatura barroco. Conceptismo. O conceptismo, conhecido como jogo de ideias, é uma das características mais marcantes do barroco. Tal como o cultismo, o mais importante é a forma, ou seja, as palavras usadas, enquanto no conceptismo o mais importante é o conteúdo, ou seja, as ideias transmitidas nos textos. Exemplos de conceptismo. As palavras que tomei por tema o dizem. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como diria, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nascem. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus. Sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Contraste. O contraste é uma característica da literatura barroca, que pode ser verificada na utilização de antíteses e paradoxos. Nas antíteses são usadas palavras com sentidos opostos, como espiritual e carnal, vida e morte, bem e mal. Exemplo de contraste com antítese. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, tu a mim abundante. A cidade da Bahia, de Gregório de Matos. Nos versos acima foram usados antíteses pobre e rica. Nos paradoxos são usadas ideias com sentidos opostos, como dormir acordado, está cego e vê, está cheio de si, sentir vazio. Exemplo de contrastes com paradoxos. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Aos afetos de Gregório de Matos. Nos versos acima foram usados o paradoxo fogo, que passa brandamente, e neve, que queima. Autores e suas respectivas obras no Brasil.
Bento Teixeira. Nascido no Porto, Portugal, Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, de 1601, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos. Nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade e por isso ficou conhecido como Boca do Inferno. Manuel Botelho de Oliveira. Nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética destaca-se Música do Parnaso, de 1705. Frei Vicente de Salvador. Nascido próximo da capital baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. De sua obra, destaca-se Histórias do Brasil e História da Custódia do Brasil. Frei Manuel da Santa Maria de Taparica. Nascido na Bahia, o Frei Manuel de Santa Maria da Taparica foi um frade franciscano. De sua poesia, destaca-se as obras Eustáquios e a descrição da ilha de Taparica. Podemos citar outros grandes nomes da literatura barroca de Portugal, como Luís de Camões, Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo e Sorô Mariana Alcoforado. Outros escritores importantes da literatura barroca da Espanha são Quevedo, Góngora, Cervantes, Lopes de Vega, Calderón, Tiso de Molina, Grácia e Mateu Alemã. Falando em literatura barroco e seus autores, mas vamos dar um destaque em especial para o Padre Antônio Vieira. Nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608. Seu pai, Cristóvão Vieira, era funcionário da coroa portuguesa e foi direcionado a Salvador para atuar como escrivão em 1615. Assim, Vieira mudou-se com a família para o Brasil, então colônia portuguesa, onde iniciou os estudos no Colégio dos Jesuítas. Retórico, orador, pregador e jesuíta, Padre Antônio Vieira destacou-se pela prosa dos sermões, cuja linguagem ricamente trabalhada dá também testemunho do Brasil colonial. Chamado de Imperador da Língua Portuguesa por Fernando Pessoa, Padre Antônio Vieira foi autor de correspondências, textos proféticos e sermões. Esse último gênero textual lhe garantiu grande destaque pela riqueza no trabalho com a linguagem e pela abordagem de temas políticos e sociais em meio a imagens religiosas. Polêmico, Vieira foi jesuíta, contrário aos excessos da Inquisição, e fez muito sucesso como pregador. Suas habilidades linguísticas impecáveis, sobretudo em retórica e oratória, tornaram-no o pregador oficial da corte portuguesa por um período, e suas ideias pouco convencionais levaram-no até mesmo à prisão por heresia. Ao tomar conhecimento da restauração portuguesa em 1640, movimento que deu fim à União Ibérica e garantiu a retomada da autonomia política de Portugal, Vieira voltou para Lisboa para reforçar seu apoio à coroa. Tornou-se então pregador da Capela Real, homem de confiança do rei Dom João IV, e recebeu várias missões diplomáticas. Envolveu-se também em algumas intrigas na corte, como a defesa dos cristãos novos, perante a Inquisição que os tinha expulsado de Portugal. Retornou ao Brasil em 1652 e passou a se dedicar à pregação e à catequese no Maranhão. Versado em 7 idiomas indígenas, aproximou-se dessas comunidades defendendo o fim da escravização dos povos nativos e também dos africanos. Não tardou a sofrer retaliações. Os senhores de engenho e donos de escravos, muitos se incomodaram com os ideais de Vieira e o expulsaram do Maranhão em 1661. De suas obras, podemos destacar os mais famosos sermões, como o Sermão da Sexagésima, Sermão 14º do Rosário, Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão da primeira dominga da Quaresma e Sermão de Santo Antônio dos Peixes, frases mais conhecidas escritas pelo Padre Antônio Vieira.
Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar no coração, são necessárias obras. Os homens, com suas mais e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes, que se comem uns aos outros, e os grandes comem os pequenos. De um erro nascem muitos, e sobre fundamentos tão errados nunca houve edifício certo. Tudo aquilo que se faz para os olhos dos homens, ainda que se faça, não se faz. A razão por que não achamos o descanso é porque procuramos onde ele não está. Humildade, essencialmente, é o conhecimento da própria dependência, da própria imperfeição e da própria miséria. Não somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e comentar. Tchau, tchau. Até a próxima.